Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós falaremos sobre adição e subtração de radicais. Como eu resolvo adição e subtração de radicais? Bom, em primeiro lugar eu preciso observar a minha expressão e após eu vou verificar se eu tenho que fazer a decomposição, o que eu consigo extrair da raiz e lembrando dos conceitos fundamentais, da radiciação, que para conseguir extrair algum número de dentro da raiz, eu preciso igualar o meu expoente ao meu índice da raiz, tá? Então vamos para os exemplos, vamos para a prática disso. No exemplo A, fala raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18 menos 2 raiz quadrada de 12. Então eu não olho a expressão como um todo, vamos deter a nossa atenção neste primeiro número. Raiz quadrada de 50, eu sei? Não, eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição. Fazendo a decomposição, eu chego à conclusão que 50 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 2. Ou eu ainda poderia dizer, é a mesma coisa que 25 vezes 2. Mas vou decompor o 18, chego à conclusão de 3 ao quadrado vezes 2. Vou decompor o 12, chego à conclusão de 2 ao quadrado vezes 3. Agora eu já fiz a minha decomposição. O que eu preciso fazer agora? Observar cada uma das raízes e ver aquele número que eu tenho, o índice igual ao expoente. Então aqui, ó, o meu expoente é 2, meu índice é 2. Logo, este 5 sai da minha raiz. Então, eu vou ter 5 raiz quadrada de 2. Mais, aqui este 3 sai da raiz, porque o meu expoente é igual ao índice. Então, eu vou botar 3 raiz quadrada de 2. Repito 2. E não esqueçam, entre um número e uma raiz, também existe um sinal de multiplicação. Quem eu tiro da raiz aqui neste radical? O 2, porque o expoente é igual ao índice. Então, 2 raiz quadrada de 3. Agora, eu vou primeiro efetuar a multiplicação e eu posso observar se eu tenho termos semelhantes. Mas como é um exemplo, eu vou fazer ele passo a passo. Então, eu vou repetir 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Agora, eu vou observar os termos semelhantes. Quem eu tenho de semelhante aqui? Este radical e este radical. Logo, eu posso adicionar, juntar esses dois números. Lembrem, na adição e subtração de radicais, eu sempre vou conservar o termo semelhante. É como se esse termo semelhante fosse um x, um y, que eu faço de conta que o meu radical é uma bala. Então, aqui eu tenho uma bala de coco, repeti ela. Se eu tenho 5 balas de coco e ganhei mais 3, eu fico com 8 balas de coco. Este daqui é semelhante a esse? Não é, porque aqui é a raiz de 2 e aqui é a raiz de 3. É como se aqui fosse x, x, y. Então, eles não são semelhantes. Então, este daqui eu vou apenas repetir. Pronto! Este é o meu resultado desta questão. Vamos agora para o exemplo B. Raiz quadrada de 5 vezes, abre parênteses, 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Aqui volta aquele mesmo critério que vocês aprenderam já lá no 7º ano, que eu tenho que efetuar a minha multiplicação, ou seja, fazer o chuveirinho. Então, eu vou escrever esta multiplicação, não façam direto para não cometerem erros. Não é raiz de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2? Sim, está escrito aqui. O meu raiz quadrada de 5 é positivo, mais com menos, menos. Vou escrever a raiz quadrada de 5 e vou multiplicar pela raiz quadrada de 5. Agora, eu vou efetuar as minhas multiplicações. Lembrem
De fora com de fora e de dentro com de dentro. Ai, mas não tem de fora ali. Tem sim, tem um 1 que não aparece. Então, eu vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. Conserva o radical. 5 vezes 2, 10. Menos de dentro com de dentro e de fora com de fora. Como é 1 e 1, não vai alterar meu resultado. Conservo a minha raiz. 5 vezes 5, 25. Eu consigo tirar a raiz quadrada de 10? Não, porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado de 10. Então, eu vou repetir. Eu deixo ele bem quietinho aqui. Menos, tem raiz quadrada de 25? Sim, quem é? 5. Esta é a minha resposta. Geralmente, a gente organiza isto de uma outra forma. Sempre deixo os números na frente da minha raiz. Mas a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. Se eu escrever desta forma aqui, porque aqui é mais, não aparece, ou desta forma aqui, o meu resultado é exatamente o mesmo. Isto e isto é igual. Exemplo C, tá? Eu tenho uma multiplicação de radicais, aonde eu tenho parênteses também. Então, é todo este número vezes todo este número. O que eu sugiro para vocês? Façam através do chuveirinho. Eu vou fazer raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá escrito. Agora, eu vou pegar o raiz de 3 e vou multiplicar por todo esse número aqui. Inclusive, fazendo regra de sinais. Mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Agora, nós vamos para o outro número. Este número aqui, ó. Então, eu vou fazer todo este número vezes raiz quadrada de 3. Fazendo regra de sinais. Mais com mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Vou fazer o mesmo número por tudo isso daqui. Mais com menos, menos. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Agora eu volto lá para as propriedades dos radicais. Eu preciso lembrar que quando eu tenho multiplicação de radicais, quando eu não tenho númerozinho fora, ó, é 1, então ele não precisa aparecer. Basta eu multiplicar os numerozinhos de dentro. Quando eu tenho um número fora da raiz antes, eu tenho que pensar de fora com de fora, que eu tenho 1, de dentro com de dentro. Quando eu tenho um númerozinho fora, de fora com de fora e de dentro com de dentro. A mesma forma aqui, ó. Eu não posso esquecer disto. Agora vamos lá. Multiplicação aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Eu conservo o radical, 3 vezes 3, 9. Aqui conservo o sinal. 1 vezes 5, 5. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Mais 2 vezes 1, 2. Conserva a raiz. 2 vezes 3, 6. Conserva o sinal. De fora com de fora. 2 vezes 5, 10. Conserva a raiz. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou olhando um número de cada vez. Se a raiz é exata, eu tiro. Se não é exata, eu deixo quietinha lá no canto dela. Se dá para decompor, eu vou decompor. Se não dá, eu vou deixar ela quieta. Raiz quadrada de 9, 3. Agora aqui eu já não tenho termos semelhantes. Esses dois termos aqui não são semelhantes? São. Então, eu já posso pensar em juntar eles. Então, eu conservo a raiz e eu vou trabalhar com os números da frente, com esses números aqui, tá vendo? Ó? O 2 e o 5. Menos 5 com 2? Ah, eu não sei. Ah, se eu devo 5 lá na cantina e eu pago 2, eu fico devendo 3. Conserva aqui, 10. Qual é a raiz quadrada de 4? 2 vezes 2, porque entre o número e a raiz existe um sinal de vezes. Aqui eu vou conservar. Eu tenho com quem juntar esse 3 raiz quadrada de 6? Não, então eu vou repetir ele. 10 vezes 2, 20. Eu tenho termos semelhantes agora? Sim, eu tenho o 3 e o menos 20. Se eu devo 20 reais para o meu pai e eu pago 3,
eu fico devendo R$17. Eu tenho o que fazer com este menos 3 raiz de 6? Não, eu vou repetir ele novamente. E esta é a minha resposta. Então, pessoal, adição e subtração, o que eu tenho que observar? Eu só posso juntar os termos semelhantes. A multiplicação de radicais é exatamente a mesma utilizada lá nas propriedades dos radicais. E qualquer coisa, tem diversos vídeos aqui no canal. Está lá disponível para que vocês assistam tantas vezes quantas forem necessário. Então, por hoje seria isto. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E até lá!